revelações. Mensagens reveladas. Palavra profética. Exortação. Mensagens edificantes. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, porque Ele é digno de honras e de glórias. Estamos aqui tão somente como um instrumento de Deus, para assim falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Vamos lá, o que nos interessa, que é a ministração da mensagem da palavra de Deus. Nessa tarde, Deus tem coisas boas para todos nós: edificação, renovação, ensinamento e palavras reveladas que vem do coração de Deus para os nossos corações. As revelações. Vamos lá então. O tema da mensagem de hoje é a família de Deus. A leitura que nós vamos ler é aqui em Mateus, capítulo 12, do versículo 46 a o 50. O título diz a família de Jesus. O tema é a família de Deus. E nós entendemos e vamos entender muito mais do que Deus quer falar para todos nós nessa tarde. Vamos ler a mensagem da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E falando ele à multidão, eis que estava sentado fora sua mãe e seus irmãos, e pretendiam falar-lhes. E disse-lhe alguém: eis que estão lá ali fora, tua mãe e teus irmãos, querem falar-te? Porém ele respondeu e disse: quero que lhe falara. Quem é minha mãe e meus irmãos? E quem são meus irmãos? E estendeu a mão para os seus discípulos e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, estes são os meus irmãos, irmã e mãe. Aleluia, glórias a Deus. Tema da mensagem que é a família de Deus. E tem um porém: a família de Deus são de números incontáveis. Não tem como contar, porque desde a contagem do início da criação até os tempos de agora que nós estamos vivendo, e do ano do que há por vir, do que nós vamos encontrar o Senhor na glória, entenda, somos todos participantes da família de Deus para morar no céu de glória. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, para ser todos no total, num só número da família de Deus, primeiramente você tem que aceitar a Jesus Cristo, andar nos seus caminhos, observar os seus mandamentos e assim obedecer e fazer a obra de Deus. Entendemos que são dois tipos de pessoas que existem sobre a face da terra: a família de Deus e a família de Satanás. Meu Deus do céu, tem família de Satanás? Tem. Aqueles que estão servindo ao inimigo sem saber que estão servindo. Mas entenda uma coisa: se quiseres ser participante da família de Deus, morar no céu de glória, tem que largar o mundo de densas trevas, entrar na direita com Deus e assim fazer a obra do Senhor para morar no céu eternamente ao lado de Deus Pai. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: para ser participante e para participar sendo da família de Deus, você tem que aceitar a Jesus Cristo, andar nos seus caminhos, ser somente servo dele, e logo após de ser servo, ele vai te chamar de amigo, assim conforme fez com os discípulos. Aleluia, glórias a Deus. A alegria do Senhor, a alegria de Deus sendo a nossa força. Deus quer que todos nós, como seres humanos, venham assim a observar os seus santos mandamentos, venham assim obedecer somente a Ele, venham entrar nos seus caminhos e assim ter uma alma salva para poder morar no céu.
Entendemos que ninguém está longe da visão de Deus, mas nem todos querem ser participante, antes querem andar nos seus próprios caminhos, querem seguir seus próprios pensamentos, observando e dizendo com si próprio: ah não, para que estar na igreja? Para que estar lá? O mundo é bem melhor, o mundo pode ser assim, é mais divertido, a igreja não, é coisa monótona. Assim pensam aqueles que têm o pensamento comum, mas aqueles que têm o pensamento espiritual, e já é espiritual e sobrenatural, ele entende que a igreja não é um lugar assim comum, ele entende que a igreja é lugar de habitação de Deus, lugar de adoração, aonde Deus está. A Bíblia tão somente nos diz, e Jesus Cristo também advertiu dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A Bíblia também diz que tão somente quando os banqueiros estavam dentro da casa de Deus, vendendo e fazendo a casa do Senhor de comércio, tão somente Jesus Cristo derrubou tudo e disse: a minha casa será chamada casa de oração, casa de habitação, de louvar e glorificar ao Deus que fez o céu e a terra. Entendemos que os nossos pensamentos e conceitos têm que estar dentro do pensamento da palavra de Deus, andando em conformidade com a palavra do Senhor. Para ser da família de Deus, tem que observar a palavra de Deus. Entenda uma coisa, a Bíblia diz assim, lá em Amós, dizendo: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Como Deus vai andar do teu lado se você não quer estar de acordo com Ele? Você não quer estar em conformidade com Deus? Mas irmão, como que eu vou estar em conformidade? Largando o mundo, largando o pecado, se convertendo para Deus, obedecendo aos mandamentos, pregando o evangelho e ganhando almas para o reino. Aleluia, glórias a Deus. Sendo diferente também sobre a face da terra. Eu não digo para você usos e costume, mas eu digo para você com o coração contrito e quebrantado. Não é obedecendo a Deus por causa que o homem está dizendo, e nem porque eu estou dizendo nessa hora, mas obedecendo a Deus pelas maravilhas que Ele fez sobre tua vida. Ele te limpou, Ele está te dando livramento, Ele te deu mais uma oportunidade de vida, porque a palavra do Senhor assim diz: se hoje dormimos e amanhã acordamos, é porque o Senhor assim permitiu. Então entenda, para ser participante da família de Deus, você tem que andar no caminho dele. Entendemos que desde o início da criação até o nosso tempo de agora, Deus quer que todos sejam participantes e sejam de sua família. Deus quer que todos sejam seus filhos, não como filho adotivo, mas como filho que tem o Pai, e o Pai eternamente vivendo para todo sempre conosco. Mas há pessoas que afastam Deus de sua vida, há pessoas que preferem mais o mundo, há pessoas que querem ser da família de Satanás. Mas entenda uma coisa: saia da família de Satanás e venha para a família de Deus. Irmão, Satanás tem família? Tem. A Bíblia diz: se nós servimos a Deus, servimos. Se servimos a Satanás, servimos. Temos que escolher, não temos como agradar. Ou agrada a Deus ou agrada a Satanás. Quer dizer, ou desagrada um e agrada outro. Você tem que escolher, servindo a Deus ou servindo a Satanás, morar no céu ou morar no inferno, ter os anjos do teu lado ou ter um monte de demônios do teu lado. Entenda uma coisa: na vida do cotidiano de todos os seres humanos sobre a face da terra, só temos dois caminhos a trilhar: ou ir para os céus ou ir para o inferno. Participantes da família de Deus é o tema da mensagem de hoje. Para sermos dessa família, que é uma família muito grande, entenda, Deus tem te chamado de diversas maneiras, de diversos jeitos. Ele tem trabalhado para que o evangelho chegue até você. Ele tem usado os seus servos, seus profetas, tem usado suas profetisas. Ele tem ido até você, e você ainda mesmo assim não tem querido Deus na tua vida. Porque entenda uma coisa: Deus quer fazer do teu lar a habitação dos céus. Deus quer andar no teu lar. Jesus Cristo também quer andar no teu lar. O Espírito Santo nem se fala, quer estar dentro de você, e este anjo quer estar aí habitando e te guardando. Mas você tem que temer a Deus, você tem que guardar os mandamentos de Deus. E não é difícil, é fácil guardar os mandamentos, é só obedecer. Muitas pessoas chegaram na época para Jesus Cristo: Senhor daqui, Senhor dali, Senhor de lá, Senhor de cá, e chamando Jesus Cristo de Senhor. E Jesus na mesma hora repreendeu, dizendo: por que me chamar de Senhor e não faz o que eu mando? Em outras palavras, observa a minha palavra, observa a minha palavra, observa aos mandamentos de Deus.
Aleluia, glórias a Deus. Muitas pessoas têm grande oportunidade de servir a Deus e não aproveita. Está esperando a morte bater a porta, está esperando a morte chegar. E tem um porém: quando aquele rico achava que tinha tempo, a hora em que ele menos esperou, a morte bateu a porta dele e o levou. E aquela voz veio e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tem preparado e para quem será? O tempo está passando, os anos se vão, os dias também, e as horas já estão indo embora, porque amanhã já se foi, já estamos à tarde e logo vem a noite, e ainda assim você não se decide. Deus chega até você e traz o evangelho da verdade. Deus chega até você através de uma expressão de louvor. Deus chega até você através de um cristão que passa perto e você até olha: como pode? Aquele crente está perdendo tempo na igreja. Não, ele está ganhando tempo, ele está remindo o tempo, porque a palavra do Senhor diz: pregai tempo e fora de tempo. Ele está aproveitando algo que no mundo nunca podia aproveitar. Achava que estava curtindo, mas de repente o evangelho chegou até ele, até ela, e agora ele encontrou a verdade, e agora é livre em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Ele e ela agora fazem parte da família de Deus. Entenda nessa tarde o que Deus tem para falar para você nessa tarde. Você querendo ou não querendo, o arrebatamento vai acontecer. Você esperando ou não esperando, o arrebatamento vai acontecer. Você achando que tem tempo ou não tem tempo para vir para a casa do Senhor, o arrebatamento vai acontecer. A Bíblia diz que será algo que todos estão esperando, aqueles que estão perseverando, mas vai ser poucos que vão subir, porque a Bíblia diz que muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Quer dizer, o Senhor tem convidado a todos para poder obter a salvação da alma, que é o mais importante na vida de todos os seres humanos sobre a vida na terra. Entendemos que nós temos um tempo determinado por Deus em vida. Entendemos que desde o nosso 0 ano de idade até a idade de agora, que eu não sei quando que eu vou partir, entendemos que um chamado foi feito. Deus chamou: venha para a minha obra, venha fazer a minha vontade, venha pregar o meu evangelho. Eu tenho coisas grandes e firmes que você não conhece, mas eu vou fazer você conhecer. Mas tem que se entregar para mim. Filho meu, dá-me o teu coração, deixa eu fazer a obra, porque o que eu comecei, eu vou até o fim, até aperfeiçoar, até ser dia perfeito. Participantes da família de Deus, nem todos vão participar. Se existe um reino dos céus, um reino na terra, também existe um reino de densas trevas, aonde muitos que estão achando que vai para os céus e vão queimar no fogo do inferno. Entenda, meu filho, desperte agora, desperte agora. Muitos pregoeiros do passado pregaram o evangelho da verdade, anunciando sobre o céu e o inferno, e nessa época agora não é diferente. Neste tempo presente e neste século também estamos anunciando o mesmo evangelho, não é outro, é o mesmo evangelho do passado que os homens pregaram pela fé, esperando a promessa, e estão lá e vão receber a coroa da vitória e vão morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, você é da família de Deus ou você é da família de Satanás? É você quem escolhe, é você quem decide, irmão. Eu não sabia que o Satanás tem família. Tem, mas é só família de desgraça, é só família de destruição. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é família de paz, é família de comunhão, é família que diz, como diz lá em Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que a minha família vive em união. Não é denominação que ele diz, é a minha família, os irmãos, todos aqueles que fazem parte da família de Deus e vão morar no céu. Eles entendem que já são parte da família de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 46 que diz: e falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, e pretendiam falar-lhes. Entenda, para você entender a mensagem profética, sempre ficam aqueles do lado de fora e sempre querem falar
A Bíblia diz que a família de Jesus, junto com sua mãe e seus irmãos, foram tentar falar com ele, mas ele estava ocupado na obra. Ele tinha que fazer a obra do seu pai, porque o tempo já estava se findando para ele. A hora já estava chegando. Ou ele fazia aquela hora, ou então ele ia perder o seu momento de oportunidade. Ele estava remindo o tempo, pregando o tempo e fora de tempo, orando pela manhã, orando à tarde, à noite e de madrugada, e pedindo a Deus para que fosse assim aos seus escolhidos, para que não viesse se desviar dos propósitos de Deus. Entenda, meu filho, eles estavam do lado de fora, queriam tirar a atenção de Jesus do que Jesus estava fazendo, mas mais tarde, tempos, eles entenderam também a obra. Entenda, o que Deus faz agora você não pode entender, e não vai entender mesmo, mas mais tarde você vai entender. O que eu faço agora você não entende, mas mais tarde tu entenderás. Deus tem promessa para todos. Todos os seres humanos, estou botando o complexo completo. Todos os seres humanos nos 4 cantos do mundo são chamados por Deus. Todos os seres humanos nos 4 cantos do mundo têm chamada de Deus. Todos os seres humanos nos 4 cantos do mundo vai ouvir o evangelho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus assim diz, que quando o evangelho bater nos 4 cantos do mundo, aí então virá o fim. Mas esse fim será o princípio do arrebatamento da igreja, aonde nós vamos para a glória, e aqueles que ficam vão ficar para a grande tribulação. Então entenda, a família de Deus é diferente da família de Satanás. A família de Deus tem comunhão com Deus, observa os mandamentos, lê a Bíblia Sagrada, é convertido, tem vergonha de ser cristão, quer dizer, tem vergonha no rosto, e ele é convertido em Cristo Jesus. Para que você entenda a expressão da palavra, que eu ia falar uma outra palavra, mas acabei não querendo falar para não ficar muito puxado. Entenda, tem vergonha na vida, é convertido, serve a Deus, prega o evangelho, está congregado numa igreja, porque ovelha que anda por aí sem pastor não é ovelha, é bode. Entenda isso. Se alguém tem que nos apresentar a Deus, e você que é pastor, toma jeito também, porque é você que vai apresentar a gente a Deus. Não adianta querer jogar nas costas de outro, porque a Bíblia assim diz: eis que vos darei pastores que vos zelam pelas vossas vidas, porque hão de apresentar a gente lá perante Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não ia nem entrar, mas saiu, mas vamos lá, continuando. Entenda, a família de Deus é diferente da família de Satanás. Faz a obra do Senhor, tem alegria quando vai para a casa do Senhor, que é chamado, e se cumpre o versículo dos Salmos que diz: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é uma alegria constante, porque faz parte da família de Deus. Vai subir no arrebatamento da igreja, vai morar no céu e tem a salvação em sua alma. Ele sabe que é servindo a Deus que vai morar no céu de glória. Ele sabe que é perseverando e é lutando pelo reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado à força. E a família de Jesus estava lá do lado de fora tentando falar com ele. Há quanto e quanto tempo você está do lado de fora, hein? Não toma uma posição, não toma uma postura, e Deus está só dando a oportunidade, e você só do lado de fora, e Deus está chamando, e você do lado de fora, e ainda assim, ainda quer atrapalhar a obra de Deus. Não faz e nem deixa quem quer fazer. Entenda, nessa tarde Deus está falando contigo. Toma uma postura de posição agora, faça a obra do Senhor, ainda que você esteja fraco, mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Deus vai fazer da tua fraqueza uma fortaleza, vai te levantar para uma grande obra, e você vai fazer parte da família de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Agora, seja participante dessa história, não saia dela, porque Deus tem coisas grandes para você. Você não nasceu em vão. Se alguém falou para você que você nasceu, isso é uma mentira do capiroto. Que Deus não permite ninguém nascer em vão. Todos nós viemos a nascer nesta vida para um propósito para Deus,
para cumprir a missão da última hora, a missão da pregação do Evangelho. Geração de crentes, última geração de crentes, cadê vocês? Quando o pastor Ricardo dizia em uma de suas pregações, dizendo conforme a última geração de crentes, é uma pura verdade. Cadê vocês? Última geração de crentes, o Senhor está chamando, brade na terra, prega o Evangelho, toca a trombeta em Sião, mas deixa Deus te usar, faça Deus feliz. Aleluia, glórias a Deus. Deus fica numa alegria tão grande, irmão, lá no céu, quando uma pessoa se desperta com o ministério de chamado na vida e olha para o alto e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus olha, agora sim, você faz parte da família de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, você tem chamado de Deus. Deus não te chamou para ficar agarrado à congregação. Entenda a expressão da palavra, você tem que ter um lugar para congregar. Mas lá no céu não vai entrar denominação. Quer dizer, Deus não te chamou para ficar agarrado à denominação, mas para ser profeta do Altíssimo, pregar o Evangelho da verdade, anunciar as coisas de Deus e fazer a diferença sobre a face da terra. Entenda uma coisa, se você é participante e participa da família de Deus, se levante para um ministério profundo e tremendo, porque Deus também quer te usar. Deus quer fazer a diferença através de você, quer mostrar para aqueles que eles confundem aqueles que parecem que são. Deus pega aquela pessoa que parece que não é e faz ser alguma coisa. Deus confunde os sábios que pensam que pela sua sabedoria pode chegar a um lugar algum, mas pela sabedoria de Deus e pelo entendimento da palavra do Senhor, nós vamos chegar e fazer a diferença, ganhando as almas e arrancando elas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Por isso entenda, Deus tem coisas grandes e firmes que você nem conhece nem sabe, mas Ele quer te revelar. Ele quer te revelar. Mas aí só vai caber a você querer se despertar para este ministério que o Senhor assim tem revelado para a sua vida. Entenda que você não nasceu em vão. Você não está em vão vivo. Deus permitiu que você viesse para um propósito e uma missão para Ele. Aleluia, glórias a Deus. Versículo seguinte que diz: e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Entenda uma coisa, Jesus Cristo, Ele não expressou aquela palavra querendo desprezar a sua mãe e seus irmãos. Ele não expressou aquela palavra querendo se desfazer dele, dos seus familiares, mas Ele quis trazer como um exemplo, para que todos entendam que as coisas de Deus é feito com seriedade, as coisas de Deus é feito com vontade, com perseverança. Entenda, Jesus Cristo também falou: aquele que largar pai, mãe e irmão por amor de mim, esse receberá tantas coisas nessa vida, ainda em vida, e logo na glória será coroado por Deus. Entenda, se os teus familiares mandar você abandonar Jesus Cristo, não abandone, persevere, mostre para eles a convicção de fé que você tem. Mas se eles não quiserem te ouvir, fica na tua, faça a tua parte, faça a obra de Deus, e Deus assim, mais tarde ou mais cedo, vai ao encontro deles, nem que seja pela dor, mas eles vão entender que verdadeiramente Deus é contigo. Então entenda, no início de conversão minha, meu pai chegou para mim e mandou eu escolher: ou casa ou Jesus Cristo, ou fique em casa ou rua, quer dizer. E eu olhei assim para ele, e ele falou: você escolhe, ou ficar aqui ou esse negócio de igreja.
Meu pai era daquelas pessoas que congregava naquelas igrejas mais geladas do que o iceberg, que ensinava que para poder ir para o céu tinha que acender 500 velas, ou aquelas velas enormes de 7 dias, para poder obter o consolo da alma. Entenda, quando ele chegou com aquela proposta, eu tive que pensar rápido e ligeiro, não tinha como demorar muito a pensar. Então somente na hora eu falei: pai, o negócio é o seguinte, Jesus Cristo eu não largo nunca. Eu encontrei agora a verdade e eu não vou largar ele de jeito nenhum. Mas escute uma coisa que você não sabe e nem observou ainda, porque o Deus desse século não tem deixado você ver. Eu, antes de ser crente, eu andava neste mundo de densas trevas, vivia nesses bailes da vida e só chegava, nem sabia se ia chegar em casa, e o Senhor só vivia preocupado. Escute também mais isso, agora você não vê, 10 horas da noite eu já estou em casa, 10h30 no máximo eu já estou dormindo. Será que Deus não fez a obra? Eu tinha o meu cabelo grande, o meu brinquinho na orelha, eu cortei aquilo tudo, eu tirei o brinco da orelha. Jesus Cristo me transformou. Eu andava com aquele shortão e hoje eu ando de calça até lá embaixo. Será que não dá para ver isso? A transformação? Agora cabe o Senhor agora observar e julgar o que o Senhor diz acerca disso. E ele olhou assim: é verdade, você mudou e eu nem percebi. A mudança em nossas vidas que os homens não percebem, mas com um chacoalhar de Deus, e você também testemunhando, eles vão ver, porque em Salmos 119, versículo 2 diz: bem-aventurado aqueles que buscam o seu testemunho e o guarda de todo o coração. Entenda, para que eles chegam ao conhecimento da verdade, você tem que testemunhar, você tem que mostrar, e alguma coisa eles têm que ver, para que eles possam entender e saber que Deus verdadeiramente existe. Aí sabe o que aconteceu? Tempos depois, meu pai chegou, o negócio é o seguinte: já que você conheceu a verdade, vai e anuncia aos teus irmãos, e acaba com aquele negócio que está lá atrás, porque eu não tenho coragem de tirar aquilo que está lá atrás. Aí eu falei: agora mesmo. Peguei um pedaço de madeira enorme, eu falei: deixa comigo. Mas antes, dias depois, eu tinha falado para Satanás, eu falei assim: Satanás, você está enganando ele com esse negócio aí, né? Com essa estátua aí que parece que fala, mas não fala nada, parece que responde, mas não responde nada. Mas tu se prepara, Deus está fazendo a obra. A Shekinah dele está vindo aí, e a hora que a obra concretizar, vou dar uma madeirada nisso aí, isso aí vai quebrar, e você vai sair daqui correndo, porque neste lugar vai ser a habitação de Deus. Deus vai habitar aqui, e você vai ter que se retirar, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tempos depois, se cumpriu o que eu tinha falado. Cheguei lá, arranquei aquilo tudo, peguei aquelas velas lá, saí jogando tudo fora, apagando tudo. Peguei aquelas imagens lá que era maior do que umas que era maior do que eu lá, eu peguei, saí quebrando tudo também, e varri e coloquei dentro da caixinha de lixo e joguei fora, porque aquilo não podia me responder, aquilo não podia me dar vitória. A Bíblia diz lá em Salmos, dizendo: tem olho, mas não pode ver, tem mão, mas não apalpa, nem ouvido deles não pode ouvir. É necessário que alguém o carregue. Já reparou? Alguém tem que carregar eles para poder obter alguma resposta. O nosso Deus não é a gente que carrega o nosso Deus, é Deus que nos carrega em seus braços e diz: vinde bendito do meu Pai. Existe uma herança desde a fundação do mundo que eu tenho preparado para todos vocês que fazem parte da família de Deus. E ele fez uma pergunta, meu pai disse assim: Gelson, será que a gente não vai ficar amaldiçoado? Você quebrou tudo assim rapidamente, saiu arrancando tudo. Aí eu falei: não, agora é que a bênção está chegando. Amaldiçoada a gente já estava desde o início, mas agora a verdade chegou, a luz do evangelho também. Agora nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, porque Jesus Cristo vai habitar neste lugar, e nós vamos fazer parte da família de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O que Deus está querendo falar para você nessa tarde, meu irmão e minha irmã? Você tem que ter convicção do Deus que você serve. Você tem que ter convicção desse Deus que é poderoso, que de geração em geração Ele é existente, e de várias maneiras tem trabalhado para despertar o homem e a mulher para poder participar da família de Deus.
glórias a Deus. E eles tentavam falar com Jesus, e Jesus trouxe logo a exemplo, o que assim exemplificou, dizendo concernente à família de Deus. Então entenda, existe a família de Satanás. Ou você faz parte para ser da família de Deus, ou você faz parte da família de Satanás. Se os filhos das trevas, quando se juntam com Satanás, se transformam em feiticeiros, imagine você, quando se junta com Deus, o Espírito Santo para dentro de ti, você se transforma em profeta do Altíssimo, e aonde colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Aleluia, glórias a Deus. Satanás ultimamente, ele tem oferecido o que não é dele, porque a terra foi criação de Deus. Deus criou todas as coisas, e a Bíblia tão somente nos diz, ele só tomou posse por causa da desobediência do homem. Mas tão somente Deus até olhou, pode até ficar com a terra, problema teu, pode ficar, Satanás. E se aqueles seres humanos não quiserem me ouvir, fica com eles também. Então você vai tragar um por um. Você já viu o que está escrito lá em Gênesis, lá no início, quando diz que Deus falou para a serpente, tu rasteirás e comerás pó. E o que a Bíblia diz para todos nós que somos seres humanos? Que do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. Então se você não quer ser tragado por Satanás, aceita Jesus Cristo para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Eu só conheço o tipo de pessoa que Satanás não traga: aqueles que fazem parte da família de Deus. Nem depois de morto ele não pode tocar. Ele não é nem doido. Você já escutou vários testemunhos de vários feiticeiros dizendo que quando ia lá no cemitério, que começava a cavar, quando era corpo de crente, na mesma hora Satanás dizia e falava: sai daí, porque esse não me pertence, esse pertence ao Deus Altíssimo. E se você não sabe, Satanás também crê que há Deus, e ele estremece, como diz lá no livro, no Novo Testamento. Você entenda uma coisa: não seja iludido por Satanás, mas caia na realidade da vida, porque o mundo é ilusão e fantasia. Satanás ilude o homem e o conduz à fantasia, depois o mata, e antes de levar para o inferno, ele lembra as grandes oportunidades que você teve para aceitar a Jesus Cristo e não quis aceitar. Quantas pessoas já passaram? Quantas pessoas já passaram? Nós somos os próximos. Nós vamos passar desta vida para outra. E o que nós estamos fazendo para Deus? Seja participante dessa história, ganhando alma, pregando o Evangelho para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, você querendo ou não querendo, você está servindo a Satanás. Porque para servir a Deus, tem que obedecer aos seus mandamentos. Para servir a Deus, tem que se livrar do mundo. Para servir a Deus, tem que ser diferente. Tem que ter uma congregação para congregar. E não vai ter desculpa lá em cima por causa de algum sacerdote que tem deixado a desejar, por causa de alguns crentes que tem deixado a desejar. Você tem que olhar para a tua vida. Você tem que olhar para você. É a tua alma que necessita de salvação. É a tua vida que está em jogo. Vá para uma igreja. Aceita Jesus Cristo para poder morar no céu. Satanás está nessa vida e neste mundo só para escândalos, para afastar o homem de Deus. Isso Jesus Cristo já advertia e avisava. Quando ele disse: para trás de mim, Satanás, porque tu só me serve de escândalo. Tu conhece as coisas dos homens, mas as coisas de Deus tu não conhece. Aleluia, glórias a Deus. Agora digo que isso é uma mentira minha. Isso é uma verdade profética. Quando Deus me tirou lá do mundo e trouxe para a igreja, não foi para mim passar um tempo, não foi para mim ficar mais um que se converteu, como dizem por aí, é mais um. Não, Deus nos tirou lá do mundo de densas trevas, no meio do baile funk, e eu achava que estava curtindo. Vivia para lá, para cá, andando para lá e perdendo meu tempo. Hoje não, eu estou ganhando tempo, algo que eu perdi quando estava lá fora. Achava que estava ganhando, mas um dia desse aí podia chegar
tenham perdido essa oportunidade de participar nessa história na vida com Deus, de pregar o Evangelho. Uns têm recuado, já outros têm colocado a espada na bainha e têm dado para trás, e Deus tem falado: marche, marche, a jornada é muito grande, o descanso não é aqui, levante e anda que eu sou contigo. E alguns líderes e alguns sacerdotes, a mesma coisa, tem colocado um freio na igreja, dizendo: não precisa mais falar isso ou aquilo outro. E quando se levantam alguns novos, então, para poder pregar, e que eles começam a querer sancionar. Mas entenda uma coisa: se tu tem com certeza e convicção do seu chamado, levante para esta obra da evangelização da última hora, última geração de crente. Somos nós, vamos pregar o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem falado comigo de diversas maneiras, de diversos jeitos, e o Senhor tem me advertido várias das vezes: prega o Evangelho para ver um despertar no meu povo, porque a minha vida está próxima. Um dia desse aí, eu indo para a igreja, eu achei que meu corpo ia ser arrebatado, e naquela hora eu senti na bicicleta ficar leve, e eu já estava imaginando, porque de repente as nuvens ficaram diferentes. E a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor virá na nuvem com seus anjos para buscar o seu povo. E eu estava achando que era naquela hora o arrebatamento, e eu falei: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero ir para a glória. Entenda uma coisa, seres humanos, vou falar no modo geral, eu não vou falar para crente, vou falar para todos, crente e não crente. Entenda uma coisa, vocês que são todos seres humanos, que vivem sobre a face da terra, existe um arrebatamento que está para acontecer, e só vai para o céu aqueles que fazem parte da família de Deus. Examine-se, pois, o homem, para que se veja se essa palavra se procede do homem ou se procede de Deus. Examine-se, pois, você nesta hora, para saber se você vai para o céu ou não vai. Eu não estou julgando, mas eu estou trazendo uma palavra de advertência, para que você possa entender que pode ser agora ou a qualquer momento a vida de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Quando o Senhor nos despertou para este ministério da pregação, Ele já havia falado há tempo, Ele já havia falado conosco, já havia nos advertido. Chegou a hora de falar, e você está perdendo tempo. E eu falei: Senhor, como é que eu vou conseguir? Senhor, vai pelo um caminho que eu vou te mostrar como. E o Senhor tem nos revelado cada coisa, que hoje em dia, infelizmente, muitos não têm falado mais. Muitos têm agarrado as coisas desse mundo, principalmente alguns sacerdotes. Eu não vou priorizar a palavra. Estão se esquecendo do Evangelho da verdade. Não prega-se mais o Evangelho. E quando se levanta alguém para pregar o Evangelho genuíno da palavra do Senhor, eles até dizem: irmão, medite só no Novo Testamento, no Antigo não, senão você vai se perder. Sabe por causa de quê? No Antigo chegando para o Novo, o Antigo Testamento para o Novo é o cumprimento de um para o outro, aonde vem advertindo para tudo e para todos, e a palavra enquadra todo mundo. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós fomos para as madrugadas, para poder meditar na mensagem da palavra do Senhor, o Senhor tem nos mostrado cada coisa que eu tenho olhado assim e falei: meu Deus do céu, eu não sabia disso. Por isso que alguns têm falado para você não meditar. Por isso que alguns têm falado que não precisa você se sacrificar tanto. Não precisa mesmo não, porque Jesus Cristo já sacrificou na cruz. Mas você tem que perseverar e se esforçar para ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glórias a Deus. Não adianta você ficar cantando aqui, cantando ali, cantando lá, cantando cá, tu vai se libertar não. Você vai sentir uma presença, algo bom, mas a libertação só vai vir se você observar a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, vamos dar andamento para a gente fazer o fechamento, que diz assim:
Porém, ele respondeu e disse-lhe que lhe falava: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estando ele na sua mão e estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Entenda, ele trouxe isso como uma advertência, para que nós assim pudéssemos observar que se não obedecermos aos mandamentos de Deus, nunca chegaremos aos céus, nunca vamos chegar lá em cima. Se eu fosse depender de algumas pessoas para poder ler a palavra do Senhor, eu nunca chegaria também até onde eu cheguei, porque eu fui buscar a minha parte, eu fiz a minha parte. Enquanto eles falavam que não precisava, eu fazia a minha parte. Pegava, lia a palavra do Senhor, fazia isso, tudo aquilo que envolvia a palavra do Senhor, eu ia observar, para ver se era o que estava escrito. E às vezes nem se sucedia o que estava escrito, e eu só aceitava aquilo que a palavra do Senhor dizia. E a minha vida foi só se tornando em bênçãos. Entenda uma coisa: se você quiser fazer parte da família de Deus e ir morar nos céus, você tem que aceitar a Jesus Cristo, deixar Ele fazer morada na sua vida, ter louvores nos seus lábios, em adoração a Deus, estar sempre em comunhão com Ele, ir para a igreja, e sempre saber que um dia nós vamos para o céu de glória, para se encontrar com aquele que é Criador de todos os seres humanos que vivem sobre a face da terra. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, se você quiser fazer parte da família de Deus e ir morar nos céus, é fácil. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, aceita Jesus Cristo, toma jeito na vida, bota a vida no altar, e aí sim você vai morar no céu de glória. Fora isso, não existe um outro meio para morar no céu. Não existe avenida asfaltada, caminho mais fácil para se chegar lá. Ou você aceita Jesus Cristo e ajeita a vida para morar no céu, ou então tu nunca chegarás aos céus. Por isso procure uma igreja para você aceitar a Jesus Cristo, entregar a sua vida tão somente só para Ele. E aí sim você vai morar no lugar santo, que é lá no céu de glória, aonde não há morte, não há dor, não há tristeza, não há tribulação, não há vento, não há nada. Só vai ser alegria todos os dias e várias vezes por dia, para estar eternamente ao lado de Deus. E Deus quer fazer isso pela tua vida. Ele quer salvar a tua alma, quer que você seja participante, quer que a tua alma seja salva. Então alimente a tua alma observando a palavra do Senhor. Ah, eu leio e não tenho entendimento. Vai para a igreja e aceita Jesus que tu vai ter. Porque se tu não tem o entendimento é porque o Espírito Santo não está dentro de ti. Porque quando você tem o Espírito Santo dentro de ti, a Bíblia diz: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo, e não há necessário que ninguém vos ensine. Entende-se? Procure uma igreja para você receber o ensinamento. Aí sim, quando você receber o Espírito Santo dentro de ti, ninguém mais vai te enganar. Ninguém mais. Você vai ver que verdadeiramente a palavra do Senhor ainda está em validade. Ela é a mesma desde o início, desde a época de Jesus até o nosso tempo de agora. Deus quer que você seja participante. Por isso, aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo, antes que os céus se rasguem e Jesus Cristo aparece nas nuvens e vem arrebatar o seu povo que está nos quatro cantos do mundo. Ele só vai vir salvar e buscar aqueles que fazem parte da família de Deus, aqueles que estão perseverando até o fim, mesmo que esteja na dificuldade da vida, mas entende que tudo neste mundo é passageiro, mas viver eternamente vai ser muito bom, viver do lado de Deus. Imagine-se agora você chegando nos céus e o Senhor te perguntando: por que eu vou deixar você entrar aqui? Aí você vai olhar assim: Senhor, eu perseverei lá embaixo, eu era crente,
observava os teus mandamentos, aceitei teu filho Jesus, por isso eu tenho que entrar, Senhor. E Deus vai falar, você tem direito a entrar, porque você mesmo na perseverança, passando dificuldade, mas servia ao meu santo nome, fazia o meu nome conhecido. Então entra, receber por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo, porque está escrito aqui no meu livro que você também faz parte da família de Deus. Parece ser fruto da minha mente, né, o que eu estou falando. Parece que eu estou usando palavras para poder te enganar, mas não, é uma pura realidade. Você querendo ou não querendo, isso um dia vai acontecer. Porque a Bíblia diz que todos nós vamos estar perante Deus, perante o tribunal de Deus, para prestarmos contas. Uns para prestar conta a Deus, e outros para ser galardoado por Deus, por aquilo que fizeram, trabalhando para Deus aqui na terra, pregando o Evangelho, para poder morar no céu. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará, uma obra tão grande, coisas grandes e firmes, que você nem sabe, mas quando chegar lá nos céus, você vai saber que valeu a pena ser cristão e servir a Deus, e que Deus possa falar mais